Boa noite, pessoal. Há uma forma humana de se fazer as coisas, que é aquilo que estamos cantando. Eu me rendo. Quando eu me rendo, eu abandono o meu jeito de fazer as coisas, o meu jeito de pensar, o meu jeito de resolver, que resulta em tolices. Acabamos fazendo bobagens, coisas das quais nos arrependemos. E quando nós decidimos nos render, nós começamos a descobrir que fazemos as decisões mais sábias da nossa vida. E justamente estamos falando sobre sabedoria. Sermos sábios. Escolhermos o caminho da sabedoria. Ensina-me a viver. Essa é a temática que nós temos visto. E é tão interessante, e a gente precisa entender, a diferença entre você ter conhecimento e você ter sabedoria. Nós vivemos em um mundo que tem conhecimento. E basta nós temos um exemplo. A energia atômica. 1940, 1930, os homens começam a entender e descobrir o poder da energia atômica. Um extraordinário conhecimento. E o que o ser humano pensa quando ele descobre esse conhecimento cheio de potenciais? O ser humano tolo. Ele pensa, puxa, com esse poder todo, nós podemos construir uma bomba. E os seres humanos constroem uma bomba com energia atômica. E destroem uma cidade que se torna um símbolo da destruição da guerra, Hiroshima. Todos lembram daquele cogumelo que se forma no lançamento da bomba, daqueles meninos nus correndo e se afastando? É o homem que utiliza o conhecimento que lhe é dado como tolo. Por isso nós somos chamados por Deus a viver uma vida sábia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E hoje nós queremos falar sobre um tema de Provérbios que é dominante em todo o livro e que são as palavras. E eu gostaria de ler os textos bíblicos agora em nome de Jesus. Você pode acompanhar, então, ali em cima, nas lâminas, e nós vamos prestar atenção naquilo que diz. Você não precisa abrir a Bíblia, porque são muitos versículos, você vai ter que ficar pulando, então pode ler ali que fica melhor. Ou se não, você escuta. A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. As palavras sábias produzem muitos benefícios e o trabalho árduo é recompensado. Eu acho muito interessante esse versículo, porque ele utiliza um recurso que se chama paralelismo sintético, que ele diz uma coisa de duas formas diferentes. Ele diz, palavras sábias produzem muitos benefícios. E ele depois diz assim, o trabalho árduo é recompensado. O que ele quer dizer? Que usar as palavras sábias é um trabalho árduo. É um trabalho difícil. Não é para qualquer um, não é fácil utilizar palavras sábias. A testemunha honesta diz a verdade. A testemunha falsa conta mentiras. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras do sábio trazem cura. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida
desperta a ira. Palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Da mente sábia vem conselhos sábios. As palavras dos sábios são convincentes. O perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Uma resposta honesta é como um beijo de amizade. O conselho oferecido na hora certa é agradável como maçãs de ouro numa bandeja de prata. A paciência pode convencer o príncipe, e palavras suaves podem quebrar ossos. Que tremendo isso, hein? Palavras suaves podem quebrar ossos. Queridos, vou fazer uma pergunta para vocês, de começo. Como está o casamento de vocês? Como está o clima lá na sua família? Como está o ambiente lá no seu trabalho? Como está o ambiente no seu bairro, no bairro onde você mora, no seu condomínio, onde as pessoas vivem até mais perto, nos apartamentos em que você mora? Como está o ambiente lá? Pois eu quero dizer uma coisa para vocês. A resposta sobre o ambiente na sua casa, no seu trabalho, onde você está, depende, em grande parte, das palavras que são ditas nesse lugar. As palavras do lugar onde nós estamos, elas criam um ambiente, elas criam uma realidade. Quando nós lemos o texto de Gênesis, nós vamos para o texto de Gênesis, nós vemos que Deus criou através da palavra. Deus disse e foi feito. Deus disse, seja feito, e foi feito. Vocês vão ver do começo ao fim do capítulo 1 que as palavras de Deus criam a realidade do mundo. E quando Deus cria o homem, Deus dá a cada um de nós, através das palavras, a capacidade e a possibilidade de influenciarmos o ambiente onde nós estamos, de criarmos realidades que não existiam antes de nós falarmos. Quando você fala alguma coisa, você cria uma realidade na mente das pessoas. Se eu disser para vocês aqui um cavalo cor-de-rosa, eu logo criei uma imagem na mente de vocês. Vocês logo vão pensar num cavalo cor-de-rosa. Quer dizer, as palavras que eu proferi aqui, elas criaram uma realidade. Eu estou falando algo básico. Agora nós podemos pensar em coisas muito maiores. Nós podemos pensar em palavras de vida. A palavra de Deus diz que nós podemos pronunciar palavras que elas promovem vida nas pessoas. Só que tem muitas pessoas que encaram a vida diferente. Elas reagem diante da vida com silêncio. Tem pessoas que reagem com silêncio. Tem pessoas que as coisas terríveis estão acontecendo, coisas importantes estão acontecendo diante delas. Os problemas mais críticos, as horas mais críticas, como elas reagem? Com silêncio. Elas não falam nada. Elas não promovem nada. Elas são completamente indiferentes. Elas deixam acontecer as coisas que estão na sua volta. Agora tem outras pessoas que dizem palavras vazias. Palavras que não constroem nada. Sabe a palavra vazia? Aquela quando você chega na parada do ônibus e você não tem nada para falar e você diz assim, tá bom o tempo, né? Tá quente o tempo, né? Parece que vai chover. Parece que vai chover. Isso são palavras vazias. Elas não saem de lugar nenhum, não vão para lugar nenhum. Agora tem pessoas que decidem no seu coração, porque o seu coração está mais do que vazio, ele está adoecido. Porque, pensa bem, vai um progresso. Tem pessoas que não falam nada. Tem pessoas que falam palavras vazias. E tem pessoas que vão mais fundo.
e caminham nisso, dizem palavras de morte. Elas sentem uma situação, elas veem uma pessoa fragilizada, elas colocam palavras de morte. Elas ferem as pessoas, elas arrasam as pessoas. Porque dentro do seu coração tem muitas coisas, dentro da sua mente não está um pensamento de edificação. Puxa, como é que eu posso ajudar as pessoas? Puxa, eu preciso ajudar essa pessoa. Porque surgem situações e quem tem uma mente diferente diz, como é que eu posso, o que eu posso falar para essa pessoa que eu possa ajudá-la? Não, as pessoas que usam palavras de morte, elas pensam diferente. Como é que eu posso acabar com essa pessoa? Como é que eu posso ferir essa pessoa? Porque essas pessoas dentro do seu coração estão feridas, estão arrasadas, estão num caos, estão nas trevas e elas emitem aquilo que elas têm dentro do seu coração e falam essas coisas, palavras de morte. Mas Deus nos chamou a sermos pessoas que utilizam as palavras para gerar, porque Deus, através da sua palavra, gerou vida nesse mundo e Ele criou um mundo perfeito. Ele criou um mundo que funcionava. Ele criou um mundo criativo. Ele criou um mundo que você semeia e as coisas nascem. Gente, a gente está tão acostumado com o mundo, tão acostumado com as coisas que Deus criou, que nós não temos ideia da magia, se eu posso usar essa palavra, para usar uma palavra de simplesmente assombramento diante das coisas que Deus faz. Você olha, eu sempre fico assombrado com aquilo que Deus faz a todo momento. Quando você joga uma semente, nós não somos plantadores, nós não somos agricultores, mas você joga uma semente pequena e aquela semente gera uma árvore imensa que dá muitos frutos. Deus criou com a sua palavra coisas maravilhosas e Deus nos chama e nos dá o poder de criarmos realidades através das nossas palavras. Suas palavras no lugar onde você está podem mudar o rumo das coisas como elas estão. Palavras de vida. Mas o que são palavras de vida? Palavras de vida, presta bem atenção, são palavras certas. Palavras certas. A gente precisa, vejam bem, eu gosto do texto que nós lemos ali, e eu quero voltar a esse texto. As palavras sábias produzem benefícios e o trabalho árduo é recompensado. Palavras certas é trabalho árduo. Nós precisamos aprender a falar. Aprender a falar, não, você sabe falar, eu sei que você sabe falar, mas aprender a falar palavras de vida. Nós precisamos aprender a falar palavras certas. Qual é a palavra certa para aquele momento? Nós precisamos aprender com Deus. Deus me ensina a dizer uma palavra que gere vida nessa pessoa. Sabe aquela palavra que você lança e a pessoa, uau! Você vê que mexeu com ela, marcou ela, mudou o jeito dela pensar. Você lançou isso porque Deus te deu essa possibilidade. Palavras certas. Olha o texto que diz, a boca do justo oferece conselhos sábios. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas. Eu me lembro de um pastor, cara, muito gente fina, mas um pastor, sabe daqueles gaúchão tosco, sabe o gaúcho tosco? É legal o tradicionalismo, mas nós não temos que almejar sermos toscos, amém? É legal, eu gosto muito do tradicionalismo, mas ser tosco é uma coisa que nós não devemos almejar. E o gaúcho tem um lado tosco. Tem. Às vezes o gaúcho confunde sinceridade com grosseria. E isso nós precisamos cuidar. Mas esse pastor estava assumindo, presta atenção, ele estava assumindo uma igreja em uma cidade pequena. E a primeira experiência dele com o povo onde ele estava assumindo era um velório. Isso aqui não é anedota, isso é verdade. Isso aconteceu. O povo chorando, comovido, as pessoas esperando, onde é que está o pastor? Onde é que está o pastor? O pastor não era má pessoa. Não era má pessoa, não era mau caráter. Mas era tosco.
não sabia usar a palavra certa. Ele chega na entrada da capela, todos ali comovidos. E aí ele pergunta para um irmão conhecido dele, e diz assim: onde é que botaram o presunto? Aí você imagina aquela quebra de clima. As pessoas estão comovidas, elas olham para cima e da comoção vai a raiva e o desejo de linchamento. Você pode imaginar que esse pastor não durou 2 anos nessa igreja. Ele acabou com uma palavra, com o futuro do pastorado dele naquele lugar. Por ser tosco, por dizer a palavra errada. Palavras de vida, presta bem atenção, palavras de vida são palavras certas. Você precisa dizer a palavra certa. Você precisa saber o que você vai dizer. Segunda coisa que Provérbios nos esclarece muito, deixa muito claro para nós. Pode ver aqui em 25:11, diz assim: o conselho oferecido na hora certa é agradável como maçãs de ouro numa bandeja de prata. As palavras, presta bem atenção, as palavras de vida são palavras ditas na hora certa. Você sabe, nós temos visto tantas pessoas se suicidando a todo momento. E nós tivemos aqui um seminário sobre suicídio. Quantos tiveram um seminário sobre suicídio? Nós precisamos saber, um pastor, semana passada, no começo da outra semana, se suicidou em Rio Grande. Vocês sabem, muitas pessoas têm se suicidado. O Rio Grande do Sul é um dos estados da federação que mais ocorrem suicídios. E sabe que uma das coisas que muda a vida de um suicida, o pensamento do suicida, é uma palavra que você seja capaz de dizer para ele: tu é necessário aqui. As pessoas precisam de ti, tu é importante. Essas palavras fazem a diferença na vida de um suicida. Você pode pensar, a morte e a vida de uma pessoa pode estar na sua capacidade de abrir a sua boca e de coração falar para essa pessoa na hora certa: tu é importante, tu tem importância, nós precisamos de ti, tu tem um papel nesse lugar. Às vezes a gente negligencia, palavra certa, na hora certa. Agora, não só isso, Provérbios nos diz. Diz assim: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha aqui, palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Palavras suaves são árvore de vida. Palavras certas, ditas na hora certa e do jeito certo. A gente precisa aprender essas 3 coisas. As palavras certas, na hora certa, do jeito certo. Fala direito. Você pode dizer por favor de muitas formas. Por favor, pode me alcançar um copo d'água? Ou você pode dizer, por favor, me alcança um copo d'água? A mesma coisa. Você diz com agressividade e você diz com educação. A gente precisa aprender isso, é trabalho árduo. Escuta só, não pensa que se domina. Eu prego há muito tempo. E eu estou convencido de que muitas vezes não disse a palavra do jeito que deveria dizer, ou a palavra que eu gostaria de dizer. É um trabalho árduo, mas nós temos que levar muito a sério isso. Porque os caminhos das pessoas são impactados pelas nossas palavras. E como nós podemos criar? Olha, gente, eu todos os dias eu compartilho isso, eu vejo como o meu casamento, ele está totalmente ligado com o jeito que a gente se comunica. Quer dizer,
se eu comunicar de uma forma agressiva com a minha esposa, eu vou criar um clima agressivo dentro do meu casamento. Mas se eu aprender a me comunicar bem, falar direito, sabe? Às vezes a gente quer dizer uma verdade, mas a gente, sabe, lá dentro, eu digo isso porque eu sou assim, você também é. Eu converso com as pessoas. Parece que a gente quer dizer uma verdade para a esposa, ou você vai dizer para o seu esposo, e parece que vem um montão de cavalo assim, atropelando. Eu sinto assim dentro de mim, entendeu? E aí, aquele momento que a gente falou semana passada sobre a ira, né? Parece que vem. E aquilo, entendeu? Se você não souber dizer e acalmar aquela explosão dos choros, entendeu? Faz isso. Eu tenho que te falar uma coisa. Quando ficar tudo. Quando os cavalos ficarem calminho, lá dentro, você fala. Está entendendo como é que é? É assim. Mas a gente atropela tudo. Você tinha uma coisa preciosa para dizer, você acabou com tudo pelo jeito. Os cavalos saíram porta fora. Não deu. Você tinha uma coisa muito importante para dizer. E tem gente que é muito inteligente aqui. Você é inteligente, você é perceptivo, você tem discernimento, mas os cavalos tomam conta. E aí, na hora de você dizer, você diz errado, acabou. Entendeu? Você tem um diamante. Você está numa reunião do trabalho, você tem um diamante para falar. Você tem uma palavra de vida para dizer. E você fica ali. E aí você começa a ficar, pá, solta do jeito errado e foi. Palavras de vida são as palavras certas, ditas do jeito certo e ditas na hora certa. E existem muitos momentos da nossa vida que vocês vão precisar de palavras de vida. Primeiro deles, momentos de conflito. Conflito. Aqui a gente teve muitos conflitos na igreja. Tem muito conflito. Porque onde tem gente tem conflito. E o segredo de um conflito ser resolvido, uma reunião para resolver conflito. Vamos ter que conversar. Vamos conversar. E eu sei que as pessoas, às vezes quando o pastor diz assim, eu queria conversar contigo no final do culto. Por mais que a gente fale do jeito certo, o pastor tem quase dizer assim, eu quero falar contigo. Será que eu poderia? Porque se eu dissesse, posso falar contigo? Ai, meu Deus, o que eu fiz? Calma, está tudo ok. Tem que dizer, preparar, dar o remedinho do coração antes, ou da pressão, do diabetes e tudo, para depois. Mas, vejam só, a pessoa, se você chega, você pode estragar o dia de uma pessoa só pelo jeito de falar, né? Fica pensando, eu tenho uma coisa para conversar contigo agora. Falou sério, o cara já ficou e já começa a imaginação. Mas, momentos de conflito são momentos que você precisa aplicar as palavras de vida. A forma como um conflito termina resolvido, eu dou graças a Deus porque Deus nos deu graça para resolver muitos conflitos aqui. Muitos conflitos. Às vezes acontecem coisas terríveis, mas a gente sempre diz assim, escuta, vamos falar direito. Antes de conversar, vamos falar direito. Vamos ver o jeito que nós vamos falar. Então, aí quando uma pessoa começa, né? Não, vamos falar direito. Princípios para falar. Vamos atacar o problema. Vamos ver qual é o problema. Em vez de ficar atacando as pessoas. Sabe, gente? Isso é uma coisa que nós temos que aprender. Presta bem atenção nisso. Presta atenção nisso. Toda hora as pessoas estão ultrapassando os limites e fazendo coisas que não deveriam fazer nessa questão de princípio. As pessoas atacam quando tem uma diferença de ideia. Você tem uma diferença de ideia, está havendo um conflito.
eu acho que tem que pintar de rosa, eu acho que tem que pintar azul. Só isso, gente, isso pode criar um grande problema. Ou uma diferença dentro do trabalho, como é que nós vamos trabalhar e tal. É muito importante a gente atacar o problema e não as pessoas. As pessoas chegam, você tem uma ideia, de repente, eu tive uma ideia e você acha que a ideia que eu tive é de jirico. Que ideia mais estúpida. Se você chegar e dizer assim, olha só, nós estamos debatendo aqui, como é que nós vamos fazer? Se você chegar para mim e disser, primeiro, estamos opiniões diferentes. Você disse assim, cara, mas tu só tem ideia de jirico. Você atacou o problema? Pergunta que eu faço, você atacou o problema? Você me atacou. E a partir do momento que você disse que eu só tenho uma ideia de jirico, a porta para você se fechou. Pum! Você não entra mais aqui, nada do que você disser entra. E quando você faz isso com uma pessoa, mas tu tem uma cabeça de vento, bom, pum, fechou a porta, não entra mais nada, não adianta você bater. Você pode botar uma broca lá, bota a bomba, não entra. Não entra mais. Então nós temos que usar. Conflito é um momento decisivo. Se as coisas vão para frente ou não vão para frente. Olha o jeito, não ataca as pessoas. Você atacou as pessoas, acabou. Tem outros momentos importantes. Humor. Humor. Todo mundo gosta de humor. Vocês gostam de humor? Eu gosto de humor. Gosto de rir. Tem horas que eu chego na frente da televisão, só quero ver uma média para dar risada. Todo mundo dá risada. Você gosta do Cláudio Duarte? Você vê as pregações do Cláudio Duarte, mais do pastor, porque você dá risada. Não é assim? Ah, pastor Cláudio é muito engraçado. Você quer dar risada. As pessoas gostam de dar risada. Agora, cuidado da forma que você usa o humor. Porque tem pessoas que usam o humor para se esconderem, para dizerem coisas que não têm coragem de dizer na cara. Que ficam falando, olha só, ficam falando palavras de morte para as pessoas através do humor. E aí, né, essas orelhas, né, e esse nariz, e não sei o que mais, blá, blá, blá. Aí a pessoa diz, ué, que é isso, rapaz? Eu digo, não, estou brincando, rapaz, brincando, brincadeira. Pô, não sabe brincar? Olha só, a pessoa agrediu e jogou a culpa ainda para cima de você. Entendeu? É te ofendeu, e muitas vezes essa pessoa é você que faz. O humor, nós temos que ter cuidado. Eu admiro muito o Luizinho. O Luizinho é um exemplo para mim nisso. Todo mundo gosta do Luizinho. Chega num lugar, o Luizinho é uma pessoa realmente agradável. Sabe por quê? Primeiro que o Luizinho, nesse lugar, ele chega com bom humor. Segundo, porque o Luizinho sabe usar um tipo de humor que é humilde, autodepreciativo. O Luizinho ri dele mesmo. Ele sempre fala, tem uma piada sobre a careca dele. Entendeu? Você podia aprender a fazer isso também. É ótimo quando as pessoas sabem rir delas mesmas. Que legal quando as pessoas fazem piada com você, você também tem isso. Mas cuidado como você usa. Você trabalha com uma pessoa na sua autoimagem, abra o olho com o humor, não se esconda atrás do humor, para ser agressivo, para ser cortante. Cuidado. Em outra situação, que são fundamentais para as pessoas, que a gente precisa usar palavras de vida, fracasso. Todo mundo aqui fracassou. Todos vocês aqui já fracassaram? Eu já fracassei muitas vezes. Milhares de vezes. Errei, você também errou. Seu perfeitinho. Você que está pensando aí, até que eu não erro tanto. Vai para lá, rapaz. Você não tem ideia do tanto que você erra. E todos nós fracassamos no momento, e quando nós fracassamos, precisamos de palavras de vida. Eu me lembro de um momento miserável de fracasso na minha vida.
palavra de uma pessoa que eu esperava condenação fez toda a diferença para mim. Essa pessoa chegou e disse para mim, sim, calminha, Deus está trabalhando na tua vida. Ai, aquilo tirou um peso. Eu estava preparado para um momento de fracasso. Escuta, quando as pessoas estão fracassadas diante de você, dê uma palavra de esperança para elas. É momento de esperança. Palavra de vida, no momento de fracasso, é uma palavra de esperança. Tem outros momentos parecidos com esse, como o de culpa. Lembra quando Jesus encontrou com a mulher flagrada em adultério? O pessoal trouxe, eu amo essa passagem. É uma das minhas favoritas. Ela tem tantos princípios ali que eu poderia pregar umas 4 ou 5 pregações ali. Chegam aqueles homens com a mulher, vejam só, a lei diz que quem deveria ser levado para ser apedrejado era o homem e a mulher. O homem e a mulher. Quem está na cena? A mulher. Por isso que nós olhamos para Jesus e vemos que Jesus realmente fortaleceu o ministério das mulheres. Eu sigo a Jesus. Tem muita gente que diz que a Bíblia diz que não pode colocar mulher no ministério e tal. Aqui a gente sempre olhou para Jesus. Jesus sempre deu espaço para a mulher. E quando eles chegam só com a mulher lá, eles começam, ei, essa mulher foi flagrada em adultério. Aquela mulher ela era culpada, era ou não era? Era culpada. Claro que era. Foi flagrada em adultério, estava com certeza prejudicando um outro lar. Só que Jesus levanta e fala com aqueles homens, olha, quem não tiver pecado aqui, e aí Jesus está apontando para o fato de que eles não trouxeram o homem. Quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E continuou. Quer dizer, aquilo era um momento de culpa daquela mulher. E Jesus não apedrejou, Jesus poderia até apoiar, porque, de acordo com a lei, ela poderia realmente ser apedrejada. Mas Jesus protege aquela mulher no momento da culpa. Protege aquela mulher. E Jesus diz para ela, onde é que estão os teus acusadores? Onde é que estão os teus acusadores? Mulher chorando, destruída, culpada. Não estou vendo onde é que estão. Mas eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Quando você tiver gente que está se sentindo culpada, que vem abrir o seu coração para você, que vem te dizer as coisas que estão acontecendo, porque o crente é dose. O crente para dar nos dedos é muito. Para tirar uma pedra é campeão. Crente, eu me apavoro na internet. E fora da internet também. Para condenar é uma beleza. Mas escuta só, uma pessoa que confessa um pecado não pode ouvir uma palavra de condenação. Ela está confessando. Se ela está confessando, a palavra que você tem que ministrar para uma pessoa de vida é perdão. Jesus não te condena, eu também não te condeno. Porque o que nós queremos mais do que uma pessoa se sentindo culpada e reconhecendo o seu erro? Nós queremos triturar ela e fazer ela um guisadinho? Mas muitas vezes a gente fica com as palavras, mas como é que tu pode fazer isso? Meu Deus do céu, que barbaridade! Ei, Jesus te chamou para a palavra de vida. Você também, uma hora vai errar e o seu erro vai ser flagrante também. Quando você pedir perdão, você vai querer ouvir uma palavra. Está tudo certo, está tudo bem, sem problema, vamos seguir em frente. Aleluia! É bom isso, gente. É ótimo. E nós temos que aprender a fazer isso, em nome de Jesus. Agora, tem outros momentos inversos a esse. Tem pessoas que não sentem culpa, elas se sentem muito certas. Pessoas cheias de justiça própria. Como eu sou bom. Como eu sou dedicado a Deus. Como eu sou, assim, uma pessoa entregue nas mãos do Senhor. Como
eu não sou fariseu. Sabe? Eu sei, eu sou sensível a Deus. Tudo que eu faço é dirigido pelo Senhor. Mentira. Sabe o que é isso? Justiça própria. Espírito de fariseu, você é um pecador. E tem pessoas que ficam sabe? Tem pessoas que fazem um exibicionismo espiritual. Tem pessoas que só falam as ganhas. As perdidas nunca, estão sempre por cima da carne seca. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Não, Deus conhece meu coração é puro. Ai, meu Deus do céu. Seu coração pode ser purificado, mas puro só o de Jesus. Os nossos são purificados pela graça do Senhor. E quando uma pessoa é cheia de justiça própria, a palavra de vida que nós podemos dizer é: desce do altar, desce desse pedestal, desce daí, baixa, menos, bem menos. A gente não pode dar força para fariseu, gente. Tem gente que bajula fariseu, e os que estão culpados, eles pisoteiam em cima, chutam desculpa, eu vou usar essa palavra, chuta cachorro morto. O cara já está deitado lá, pá, chuta mais. Agora, os caras que são posudos, cheio de si, cheio de confiança, você fica bajulando, que coisa maravilhosa. Para um pouquinho, rapaz, seja mais humilde, não seja tão cheio de si. Palavra de vida, rapaz. Você diz uma palavra de vida para essa pessoa, tem que ter, e a gente tem que ter coragem de falar, porque isso pode mudar a cabeça. Uma vez já disseram para mim: tu está te achando demais. E era verdade, era verdade. Outro momento fundamental para a gente ajudar as pessoas com palavras de vida: trabalho bem feito. As pessoas fazem trabalho bem feito, gente. Nós não podemos deixar de elogiar a palavra trabalho bem feito, porque tem muito trabalho mal feito. É ou não é? Não. Você contrata um pedreiro, você fica satisfeito com o trabalho dos pedreiros? Quantos estão satisfeitos com os trabalhos dos pedreiros que vocês tiveram aí? É difícil. Trabalho, qualquer trabalho. Você pensa assim, trabalho de eletricista. Vamos pegar todo mundo aqui. Trabalho do mecânico. Mas tem trabalho bem feito? O cara faz um trabalho bem feito, o que você faz? Tem que falar. Sabe? Outro dia eu estava lá na UPA, subiu a pressão e tal. E 19/13, quando cheguei lá, estava 21/14, já quase arrebentando tudo. E, gente, 2 médicos para atender gente lá fora, gente lá dentro, tinha mais uns 15 lá dentro. E ali, eles correndo de um lado para o outro, e atendendo um atrás do outro, e vendo, tiro elétrico, não sei o que mais. Gente, pessoas dedicadas. Terminou de me atender, eu sei que demorou, mas é assim mesmo. Parabéns pelo teu trabalho, para a médica que me atendeu. Vocês estão fazendo um trabalho extraordinário, vocês que estão aqui estão fazendo um trabalho extraordinário. Não importa se o governo não botou 500 médicos lá que tinha que ter, o importa é que aquelas pessoas que estão ali estão fazendo um trabalho bem feito. Você precisa dizer, gente, nós precisamos estimular as pessoas que fazem a diferença a continuarem animados a fazerem o seu trabalho. Nunca fique sem dizer para uma pessoa que faz um trabalho bem feito que ela fez um trabalho bem feito. Eu fiz um propósito no meu coração. Sempre fiz. Onde eu ver um trabalho bem feito, eu vou falar. Porque você imagina, não existe trabalho perfeito. Tem pessoas que são assim. Não, faltou isso, faltou aquilo. Para um pouquinho. Se Deus que é Deus, a Bíblia diz que vai chegar um dia e vai dizer para os salvos, que somos eu e você: muito bem, o que ele vai dizer? Muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Você já pensou Deus te dizendo isso aí, rapaz? É muito mais do que você merece, e eu mereço. Muito bem, servo fiel, pela graça, pelo amor de Deus, pela generosidade de Deus, vamos ouvir isso de Deus, então vamos fazer a mesma coisa com as pessoas que estão na nossa volta, se empenham e fazem um trabalho bem feito. Faça isso. Diga uma palavra de vida.
Diga uma palavra de vida para você mesmo. A pastora estava falando, antecipando um pouquinho a pregação. A gente precisa falar bem de nós mesmos também. Às vezes você fica semeando o negativismo em você. Você fica falando coisas a respeito de você que Deus não se agrada. Quando você diz, ninguém me ama, quando você diz, ninguém me ama, você está desfazendo do amor do Senhor. Você está desfazendo da cruz. Você está desfazendo da salvação que Deus te deu. Você está desfazendo do perdão. Você está desfazendo da graça. E principalmente você está cego. Então você tem que aprender a dizer, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Não tem jeito minha vida, eu só faço coisa errada. Gente, olha o que você está falando. Graças a Deus, olha, isso é a palavra de Deus. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Você tem que proferir a palavra de vida de Deus para a sua vida. E tem pessoas que se saturam de palavras negativas. E essas palavras negativas entram dentro da sua mente e fazem com que você tome decisões equivocadas, você caminhe errado e faça aquilo que não deveria de fazer, porque você infectou a própria mente com as coisas que você profere e isso influencia. Vamos dar um exemplo, você acorda de manhã, você coloca muito açúcar no seu café, aí você toma aquele café, já vi, olha só a pessoa, toma aquele café açucarado, já vi, vai dar tudo errado hoje. Você já profetizou sobre a sua vida, já profetizou. Hoje é o dia do capeta, você diz. É mais ou menos isso. E claro, é bem possível que a sua palavra vai gerar uma série de outros desdobramentos. Você vai chegar lá, vai ficar pneu. Eu disse, você vai ficar dizendo, eu disse que ia ser ruim. Aí você chega, vai fazer o seu trabalho também. Tropeça, derruba os papéis. Eu sabia nada. Você fica profetizando essas coisas. Fala bem. Deus vai me dar graça. Deus vai me ajudar. Deus está comigo. Deus é bom. Deus vai transformar o que é ruim em coisa boa. Deus vai transformar as situações. A gente tem que proclamar a palavra de vida sobre as nossas vidas. Nós não proclamamos. Ai, eu estou com medo, mas Deus vai me dar graça. Eu estou apavorado, mas Deus está comigo. Sabe o que é isso? Palavra de vida. Palavra de vida. Gente, a gente precisa ter esse cuidado na nossa vida, no nosso coração. Agora, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Como eu posso falar palavras de vida se o meu coração está cheio de morte? Aí temos um texto maravilhoso, em João, capítulo 1. Eu quero que você, para a gente encerrar. João, capítulo 1. É o Evangelho de João. É o 4º livro do Novo Testamento. Tá? Não é a epístola de João. Diz assim. Presta bem atenção, Jesus é a palavra de vida, a palavra que criou o mundo. Você sabe que Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus proclamou, Deus disse, e a Bíblia diz que a palavra de Deus era Jesus. Olha aqui, 1:1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele.
Deus criou todas as coisas e sem Ele nada foi criado. Jesus, aquele que a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Aí vamos para o verso 14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Tem pessoas aqui que estão ouvindo essa palavra e dizem: pastor, nos momentos de fracasso das pessoas, eu detono as pessoas. No momento de conflito, eu não consigo resolver as situações da minha vida. Eu esculhambo tudo, eu faço aquilo que eu não queria fazer. Eu penso em dizer uma coisa e falo outra, porque eu falo com ódio, eu falo com raiva. Momento de brincar, eu brinco do jeito que não deveria brincar, faço a brincadeira que não deveria fazer. No momento que as pessoas estão se sentindo culpadas, eu jogo mais culpa em cima delas. Todas essas coisas que o pastor falou. Porque meu coração está cheio de coisas que não deveria ter. A minha boca acaba falando palavras de morte, porque tem morte dentro da minha vida, dentro do meu coração. Aí a Bíblia me diz que a palavra de vida é Jesus. Ou seja, o segredo de termos palavras de vida para proferir, para mudar os ambientes, para mudar nossa vida, para mudar nossa família, para mudar o trabalho onde nós estamos, para mudar a vizinhança, para mudar o padrão, a qualidade dos nossos relacionamentos. O segredo é que a palavra da vida esteja dominando o nosso coração. A palavra de vida esteja falando ao nosso ouvido. A palavra de vida esteja informando o nosso coração constantemente. A palavra da vida esteja enchendo a nossa alma. A tal ponto que aquilo que nós vivenciamos com Jesus transborde nas nossas palavras em todo momento, a toda hora. Deus trabalhando em nós, trabalhando nas nossas palavras. Esse trabalho árduo de cooperação, Senhor, me ensina, Senhor, me ajuda a falar do jeito certo, da maneira certa, no momento certo. E aí então nós começamos a construir, através das palavras de Cristo em nós, que é a palavra da vida. Outra coisa totalmente diferente. Não pensa que você vai aprender uma sabedoria. Oh, aprendi isso aqui. Beleza, já sei. Se a fonte não tiver dentro da sua vida, você sai para lá, mas você não tem a fonte, a palavra da vida. Cristo, sabe? A gente precisa ouvir Jesus. Ouvir Jesus. Sabe? Olha só. Quantas coisas eu vejo a gente canta, eu fico imaginando. Às vezes eu vejo as pessoas andando tão diferente daquilo que se canta, e eu imagino que as pessoas, quando estão cantando, não estão prestando atenção no que estão cantando. Meu irmão, essas palavras têm que entrar dentro da nossa alma. Eu me rendo. Eu me rendo. Você está lutando lá, sabe? Está ali dos dois lados. Você tem vontade de dizer uma bobagem, mas ao outro lado Jesus está falando com você. Eu me rendo, Jesus. E aí então você permite que a palavra da vida saia através dos teus lábios e se torne palavra de vida para aqueles que estão na sua volta. Esse é o segredo. É o segredo de você ter algo a dizer. É o segredo de você mudar rumos, situações, circunstâncias, pela palavra. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.